A história de um estado não é sempre apenas um caminho para a grandeza, mas também a arte de não desaparecer. Na periferia sudoeste do Cáucaso existia uma terra que quase nunca esteve em segurança. Aqui passavam exércitos, as fronteiras mudavam, religiões e impérios colidiam e o poder podia custar a vida já no dia seguinte. Este lugar estava constantemente entre vizinhos poderosos e cada um deles o considerava sua própria presa. Sobreviver aqui não significava vencer, mas sim recuar na hora certa, negociar e prever o próximo golpe. Os governantes locais raramente se tornavam heróis das crônicas, mas eram eles que impediam a destruição total da região. Suas decisões muitas vezes pareciam duvidosas, às vezes traiçoeiras, mas quase sempre eram as únicas possíveis. A história do Principado de Samtskhe-Satabagu é justamente um relato sobre o poder sem ilusões. E é exatamente por isso que ela explica tanta coisa na história de todo o Cáucaso. Sejam bem-vindos ao canal Amazing History. E hoje continuamos nossa jornada pela complexa e subestimada história do Cáucaso. Um agradecimento especial aos patrocinadores do canal e a todos que apoiam a produção desses vídeos. Graças a vocês, esses temas chegam a um público mais amplo. Então, vamos começar. O Principado de Samtskhe-Satabagu surgiu onde a localização geográfica decidia quase tudo. Esta era uma zona de fronteira no sudoeste da Geórgia, na junção do Cáucaso e da Anatólia. Aqui se encontravam passagens montanhosas, rotas comerciais e rotas militares que ligavam a costa do Mar Negro ao interior da Ásia Menor e do Oriente Médio. Era mais fácil atravessar esse território do que contorná-lo, o que significava que não podia ser ignorado. As regiões fronteiriças quase nunca pertenciam apenas a um único mundo. Samtskhe sentia ao mesmo tempo a influência da tradição georgiana, da herança bizantina e do Oriente Islâmico. Comerciantes, missionários e exércitos vieram em épocas distintas, todos deixando sua marca. Diferente das regiões interiores da Geórgia, aqui o poder precisava considerar tanto a vontade do suzerano quanto os interesses dos vizinhos. A história de Samtskhe está quase indissociavelmente ligada à da família Djakeli. Eles remontam à casa dos Chorchaneli, uma nobre família de origem armênia, cujo nome está ligado à expressão Charsvang, 4 mosteiros. Essa família aparece nas fontes já no século IX e gradualmente se estabelece no sul da Geórgia, na faixa de fronteira entre o Cáucaso cristão e a Anatólia. O próprio nome Djakeli surge mais tarde e tem um caráter territorial, significando literalmente Djaki, em referência à fortaleza homônima de Djaki, situada no rio Djakestskali. No século XII, o sul do Cáucaso já estava unificado em um dos estados cristãos mais fortes da região, a Geórgia medieval. É uma monarquia centralizada, com um poder real forte, um sistema de títulos desenvolvido e uma clara divisão de papéis entre a nobreza. Dentro desse sistema existiam os chamados Erestavis, príncipes regionais responsáveis por áreas específicas e, acima de tudo, por sua defesa. Djakeli eram exatamente esses senhores de fronteira. Seus primeiros domínios ficavam em Samtskhe, uma região que protegia os acessos pelo sudoeste da Geórgia. Essa era uma zona de fortalezas, guarnições e constante prontidão militar. Ao longo do século XII, os Djakeli se comportaram da mesma forma que muitos grandes feudais de sua época. Eles ora participam de conflitos com o poder central, ora apoiam movimentos separatistas e agem de acordo com seus próprios interesses. Esses confrontos atingem o auge durante o reinado de Tamara a Grande. A linhagem mais velha da família, liderada por Botsa Djakeli, cai em desgraça, perdendo títulos e terras, e o próprio nome da família temporariamente cai no esquecimento. No entanto, o poder passa para um ramo colateral da família, a casa Tseksidjvari, que também descendia de Chorchaneli. O renascimento dos Djakeli está ligado à figura de Ivan Kvarkvare, de Tseksidjvari. Foi ele quem devolveu à família o controle sobre Samtskhe e se consolidou como o principal governante regional. Agora, não só como governador do rei, mas como verdadeiro dono do território.
Embora formalmente os Djákely continuassem sendo vassalos dos reis da Geórgia, a intervenção efetiva do poder central em seus assuntos tornava-se cada vez mais rara. Quando a velha Geórgia começou a se desintegrar na primeira metade do século XIII, a família Djákely se viu bem no centro de um grande conflito. Os mongóis chegaram ao Cáucaso como um novo poder, redesenhando toda a região. Do sul e do leste formava-se o estado dos Ilkhanidas. No norte atuava a Horda de Ouro. E a Geórgia ficou entre esses mundos, sem recursos reais para resistir. A maioria dos nobres georgianos preferiu ou se submeter imediatamente ou se refugiar em fortalezas na esperança de esperar a tempestade passar. Nesse contexto, a família Djákely escolhe outro caminho. A figura-chave torna-se Sargis Djákely, governante da região fronteiriça de Samtskhe, uma terra por onde passavam exércitos e onde não era possível simplesmente esperar. O rei georgiano David VII Ulu inicia uma revolta contra o domínio mongol e aposta justamente nos Djákely. Isso não é por acaso, pois Sargis era um homem que sabia lutar. No inverno de 1260, Sargis leva cerca de 8.000 guerreiros para o campo de batalha. Contra eles, quase 20.000 cavaleiros mongóis sob o comando de Arghun-Aka. O primeiro confronto parece quase um milagre. A vanguarda georgiana, de 1.500 homens, derrota 6.000 mongóis. Mas a ilusão não dura muito. Quando as forças principais entram em combate, a superioridade se torna esmagadora. A revolta é derrotada e Sargis é forçado a recuar, primeiro para o acampamento real e depois para suas próprias fortalezas. Na primavera do ano seguinte, os mongóis avançam para acabar com os rebeldes. Arghun-Aka ataca a fortaleza ancestral de Sargis, Tsikist-Jvari. E aqui, Djákely mais uma vez se mantém à beira do abismo. A fortaleza resistiu, mas fica claro que este é o fim da guerra aberta. Sargis e o rei Davi desistem da resistência e fogem para o oeste, para Imerétia, sob a proteção de outro rei georgiano. E então começa um jogo muito mais perigoso do que o campo de batalha. Em 1262, Sargis acompanha Davi VII à corte do Ilkhan Hulagu. Segundo uma versão, lá ele assumiu a culpa pela revolta, salvando o rei de punição. Explicou a rebelião como efeito de abusos, não traição, dos coletores de impostos mongóis. Esse passo poderia ter lhe custado a vida, mas em vez disso, ele recebe uma chance. Sargis participa da guerra do Ilkhan contra a Horda de Ouro. Em uma das batalhas, ele supostamente salva a vida de Hulagu. Essa história, é claro, pode ser exagerada, mas suas consequências são bem reais. O Khan decide recompensar o príncipe georgiano e concede a ele a cidade de Karim. Para Sargis, isso é o auge da influência, mas para seus inimigos na Geórgia, isso era simplesmente o ideal. O motivo perfeito para virar o rei Davi contra Sargis. Ele é acusado de traição e, ao retornar a Tbilisi, é preso. Mas Sargis fica atrás das grades por pouco tempo. O próprio Khan Hulagu intervém pessoalmente e Sargis é libertado. Esse momento se torna um ponto de virada. Sargis jamais esquecerá a traição vinda de sua própria corte. Ele faz uma escolha. Sargis rompe com o centro georgiano e permanece um vassalo leal do Ilkhanato. Em 1266, Hulagu concede às terras de Sargis o status de Injum, terras da coroa. Isso significava que Samtskhe não estava mais subordinado diretamente ao rei da Geórgia, mas sim sob a proteção pessoal do Ilkhan. Esse evento praticamente marcou o início da existência independente do Principado de Samtskhe. Após a morte de Sargis I, o modelo que ele construiu foi seguido por seu filho Beka I, que entrou para a história como Beka, o Grande. Beka expande o domínio de Samtskhe para o leste e aposta não apenas na força militar, mas também no prestígio. Ele conecta a família Djákely ao mundo bizantino, casando sua filha com representantes da dinastia dos governantes de Trebizonda. Agora, o Principado de Samtskhe parecia um parceiro em pé de igualdade no sistema dos estados cristãos do Mar Negro. Ao mesmo tempo, Beka I mantém relações de trabalho com a corte mongol e não rompe os laços com Tbilisi. Samtskhe passa a ser um principado pleno, reconhecido simultaneamente em vários mundos políticos. No entanto, essa fase de total independência acabou sendo breve.
Na primeira metade do século XIV, uma figura forte retorna ao trono da Geórgia, Georg Sankin, o Brilhante. Ele definiu como meta restaurar a unidade da Geórgia. Em 1334, Samtskhe volta a ser atraída para a órbita do poder real. Georg legaliza o poder dos Djakeli. O governante de Samtskhe, Sargis Gund Djakeli, recebe dele o mais alto título da corte, Atabegwe. E o principal é que esse título se torna hereditário. A partir desse momento, Samtskhe passa a ser oficialmente chamado de Samtskhe Satabagu, domínio dos Atabegues. O principado volta à Geórgia, mas em condições bem diferentes das anteriores. Após a morte de Sargis II, o poder passa para Kvarkvari I, aprovado pelo próprio rei. Ele se torna o fundador da principal linha governante da dinastia e o primeiro Atabeg de Samtskhe no sentido pleno da palavra. Não apenas um governador militar, mas um príncipe hereditário com status reconhecido. Assim, o compromisso entre o centro e a elite fronteiriça é formalizado juridicamente. No entanto, o compromisso estabelecido sob George V durou exatamente o tempo em que o poder real permaneceu forte. Após sua morte, a unidade restaurada da Geórgia começou novamente a enfraquecer rapidamente. O centro perdia o controle e os governantes regionais, incluindo os Atabagues de Samtskhe, novamente se viram diante da escolha habitual, ou esperar instruções ou agir por conta própria. Mas para Djakeli, essa escolha já era óbvia. Na segunda metade do século XIV, o cenário geopolítico também mudou. O estado dos Ilkhanidas, no qual os Djakeli antes se apoiavam, se desintegra, mudando drasticamente o equilíbrio de forças nas fronteiras do sul de Samtskhe. Desaparece o centro unificado de poder no sul, com o qual era possível negociar. Por um curto período, esse vazio é preenchido por Timur, mais conhecido como Tamerlão. Suas campanhas atravessam o Cáucaso e a Anatólia Oriental, devastando cidades e rompendo antigos laços. Após sua morte, o império que ele criou rapidamente se desintegra. É exatamente sobre esses escombros que surgem novos atores. Na Anatólia Oriental e na Transcaucásia, começam a dominar as alianças militares turcomanas, principalmente os Karakoyunlu e mais tarde os Aki-Koyunlu. Ao contrário dos Ilkhans, esses não eram administradores imperiais, mas sim alianças móveis da nobreza militar que viviam de saques. Para Samtskhe, isso significava uma ameaça fundamentalmente nova. As tropas turcomanas agiam rapidamente, não reconheciam os antigos acordos e não tinham interesse em preservar a elite local. O objetivo deles eram as fortalezas, o gado, a população e o controle das rotas. Os Atabegues de Samtskhe se encontram em uma situação difícil. Por um lado, o principado ainda está se formando, está nominalmente ligado à coroa georgiana, mas o centro é fraco demais para oferecer ajuda real. E, por outro lado, Samtskhe não tem mais um protetor externo que possa conter a pressão do sul. Nessas condições, a defesa da região recaía totalmente sobre os ombros dos Djakeli e de suas tropas. Na segunda metade do século XV, os ataques se tornam regulares. As fortalezas de Samtskhe resistem, mas o preço da defesa aumenta. As terras são devastadas, o comércio enfraquece, parte da população vai embora ou é capturada. Os Atabagues são obrigados a manobrar. Ora reconhecem a supremacia de uma aliança, ora buscam apoio de outra, tentando não permitir que nenhuma delas se estabeleça definitivamente na região. No final do século XV, Samtskhe se vê espremida entre duas forças, cada uma delas reivindicando o controle sobre o Cáucaso. Do oeste, avança o Império Otomano, do leste, o Irã Safávida. Ambos os impérios estão em ascensão, ambos se expandem às custas dos territórios fronteiriços. Eles veem Samtskhe não como ator independente, mas como passagem conveniente e futura base de operações. Os Atabagues são obrigados a agir preventivamente, oferecendo lealdade antes mesmo da invasão. Um exemplo marcante dessa época é Manuchar II. O início do seu reinado coincidiu com o começo da nova guerra otomano-safávida, de 1578. A região se torna palco do confronto de três forças: o Império Otomano, o Irã Safávida e os reinos georgianos fragmentados. Em 1578, após a Batalha de Chaldir, os otomanos derrotam os safávidas e consolidam o sucesso no sul do Cáucaso.
Manushar é chamado a Istambul, onde se converte ao islamismo, recebe o nome de Mustafa e é nomeado Pachá, do recém-criado Pachalik, de Chaldir. Esse foi um passo político consciente para manter o poder em troca do reconhecimento da suzerania otomana. A islamização atingiu só a elite, enquanto os cristãos de Samtskhe mantiveram os antigos costumes. No entanto, essa ordem se mostrou instável. Manushar começa a buscar apoios alternativos e estabelece contato com Simão I, rei de Kartli, um dos estados da Geórgia Oriental, que também estava sob constante pressão otomana. Manushar informa a Simão sobre os planos do comando otomano, assim tirando deles a vantagem da surpresa. Como resultado, as tropas de Kartli infligem uma derrota aos otomanos no campo de Muhrani. Em 1581, Manushar renuncia ao islamismo, retorna ao cristianismo, casa-se com a filha de Simão I e volta a assumir o título de Atabeg de Samtskhe. Esta é a última tentativa de restaurar o antigo status do principado. A resposta dos otomanos foi rápida e dura. O retorno de Manushar ao cristianismo e sua aliança com Kartli foram vistos em Istambul como uma violação do juramento e uma rebelião direta. O sultão retira de Manushar o status de Paşa e nomeia Yusuf Paşa como novo Beglerbeg do Pachalik de Sildur, com uma tarefa específica: restaurar o domínio direto otomano em Samtskhe e eliminar a autonomia dos Atabegs. Yusuf Paşa, contando com as guarnições e o apoio de parte da nobreza muçulmana local, invade a região. No entanto, a campanha se mostra difícil. Samtskhe revela-se de difícil governança, as fortalezas resistem, a população não aceita a nova administração e Manushar continua mantendo influência entre a elite local. Fracassa a tentativa de transformar rapidamente o principado em província comum. Em 1583, os otomanos mudam temporariamente de tática. Yusuf Paşa é chamado de volta e Manushar é novamente confirmado como governante de Samtskhe, mas já dentro do sistema otomano e sob rígido controle. No entanto, o compromisso não durou muito. A administração otomana limita sistematicamente o poder de Manushar, reforça as guarnições e prepara a submissão definitiva da região. Percebendo que não havia mais espaço para manobras, Manushar faz sua última escolha. Ele se volta para o Irã safávida e deixa Samtskhe. Após a saída de Manushar II, o processo já não podia mais ser interrompido. No século XVII, a integração de Samtskhe ao sistema otomano torna-se irreversível. Seu filho, Manushar III Jakeli, ainda tenta preservar a fé cristã e os restos de autonomia, mas o poder otomano já não precisava mais de intermediários, pois o que eles queriam eram províncias controláveis. O ano de 1625 torna-se decisivo. Um parente de Manushar Beka Jakeli, para obter o poder, converte-se ao islamismo sob o nome de Safar Paşa. Elimina o rival da própria família e recebe a aprovação do sultão como Paşa. O antigo atabegado de Samtskhe é reorganizado no Pachalik de Akhaltsikhe. O título de Atabag desaparece da prática política e permanece apenas na memória histórica georgiana. Os representantes subsequentes da família governam já como administradores otomanos. Sua residência passa a ser a fortaleza fortificada de Akhaltsikhe. E a política é voltada para a islamização da região e a repressão dos focos de resistência cristã. No século XVIII, o Paşalik de Akhaltsikhe se encontra regularmente no centro da guerra russo-turca. A região perde estabilidade, a população diminui e o poder do Paşa depende cada vez mais da força militar. O desfecho dessa história ocorre após a Guerra Russo-Turca de 1828 a 1829, quando, segundo os termos do Tratado de Adrianópolis, o território do Paşalik passa a fazer parte do Império Russo. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir, obrigado por terem assistido até o final e nos vemos no próximo vídeo. Tchau a todos!